Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Reflexão em Vida desta quarta-feira, dia 26 de abril de 2023. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa palavra de Deus, essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Portanto, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui para se inscrever, ativa também o sininho das notificações para que você possa ser notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É importante você também deixar o seu like. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e o torna visível a mais pessoas. Mas você também pode fazer esse papel de missionário, de transmissor de boas notícias, compartilhando esse link nas suas redes sociais. Então agora o meu pedido para você é para que você possa compartilhar esse link o máximo possível aí nas suas redes sociais. Compartilha aí no seu status, compartilha nos grupos que você participa e envia para pelo menos de 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã de quarta-feira, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem um primeiro link, que é o link da comunidade Reflexão e Vida no WhatsApp. É uma comunidade fechada, somente o administrador pode postar e geralmente nós postamos o link do Reflexão e Vida, alguma postagem do Instagram. Então é importante que você também faça parte da nossa comunidade, caso você ainda não faça. Então clica aqui nesse primeiro link que está na descrição do vídeo e vem para a comunidade Reflexão e Vida, tá bom? Se você ainda não me segue no Instagram, procura lá Elisângelo Oliveira Oficial e me segue também, porque lá tem muito conteúdo também de excelente qualidade, tá bom? Bom, dados os avisos, vamos então para a nossa reflexão de hoje. E hoje eu quero conversar com você sobre razões equivocadas. Razões equivocadas. Eu quero então lembrar que no programa de ontem nós falamos do momento em que Jacó ele vai até a terra de sua mãe para encontrar-se com seu tio Labão. E ontem nós vimos que no caminho ele teve um sonho onde o Senhor falou que estaria com ele por onde quer que ele andasse, garantiu então a sua presença. No capítulo 29 de Gênesis, capítulo de número 29, nós vamos ler a partir do versículo 14. Veja, esse capítulo 29 mostra o momento, principalmente nos primeiros versículos, quando Jacó encontra-se com Raquel, sua prima. Então, ele encontra-se com Raquel, que é filha de Labão, irmão de sua mãe. Então, ele se apresenta, fala que é parente, ele fica muito emocionado ao encontrar Raquel e ao saber notícia do seu tio. Raquel, então, o leva para casa, apresenta para Labão. Labão fica muito feliz também em obter notícia da sua irmã, em conhecer o seu sobrinho. E ali ele fica com ele. A gente vai ler agora a partir do versículo 14. Disse-lhe Labão: de fato, tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com eles um mês inteiro. Depois disso, Labão perguntou a Jacó: trabalharás de graça para mim por ser meu parente? Diga-me qual será o teu salário. Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia ou Lia, dependendo da sua versão, e o da mais moça, Raquel. Lia tinha os olhos sem brilho, ao passo que Raquel era bonita de porte e de rosto. Porque amava Raquel, Jacó disse: por Raquel, tua filha mais moça, trabalharei 7 anos para ti. Labão respondeu: é melhor dar-te a ti do que a outro, então fica comigo. Assim, Jacó trabalhou 7 anos por causa de Raquel.
e estes lhe pareceram poucos dias, porque muito a amava. Então Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, porque o tempo já se completou, quero unir-me a ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e ofereceu um banquete. À noite, pegou sua filha Lia e levou-a a Jacó, que a tomou por mulher. E Labão deu sua serva Zilpa para ser serva de sua filha Lia. Quando amanheceu, lá estava Lia. E Jacó perguntou a Labão: que é isso que me fizeste? Eu não trabalhei para ti em troca de Raquel? Então por que me enganaste? E Labão respondeu: não se faz assim em nossa terra. Não se dá a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana desta, e então te daremos também a outra em troca do trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Assim, Jacó fez e cumpriu a semana de Lia. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. E Labão deu sua serva Bila para ser serva de sua filha Raquel. Então Jacó tomou também Raquel por mulher. Ele a amava muito mais do que a Lia e trabalhou para Labão por mais 7 anos. O Senhor viu que Lia era desprezada e tornou-lhe o ventre fértil. Raquel, porém, era estéril, e Lia engravidou e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: porque o Senhor viu a minha aflição, agora meu marido me amará. Então, esse texto é um texto muito conhecido, e o que eu quero fazer um breve destaque, abrindo aqui um parêntese, porque veja, o texto diz que Jacó se comprometeu com Labão a trabalhar 7 anos por Raquel. Quando depois desses 7 anos de trabalho, e ele procura então Labão, pedindo então que lhe desse a sua filha, Labão prepara um banquete, e naquela noite, em vez de entregar Raquel, ele entrega Lia. Na manhã seguinte, Jacó percebe que em vez de Raquel estava Lia. E ele vai então a Labão e pergunta o que havia acontecido e por que Labão havia enganado Jacó. Bom, Labão diz então para Jacó o seguinte: olha, aqui na nossa terra, o costume é que a primogênita case antes da mais nova. A mais nova não pode casar antes da mais velha. Então, Labão diz o seguinte a Jacó: olha, cumpre a semana de Lia, e depois então te daremos Raquel, e você trabalhará para nós por mais 7 anos. E o parêntese está exatamente aqui. Porque há pessoas que acham que Labão entregou Raquel a Jacó depois que ele trabalhou mais 7 anos. Mas o texto não diz isso. O casamento naquela época durava 7 dias, uma semana. Por isso, Labão diz a Jacó o seguinte: olha, cumpre a semana, ou seja, essa semana de celebração, essa semana de casamento, essa semana de núpcias, cumpre essa semana de Lia, e depois te darei também Raquel por sua mulher. Versículo de número 27. Cumpre a semana desta, Lia, então te daremos também a outra em troca do trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Assim fez Jacó e cumpriu a semana de Lia. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. Depois que passou aquela semana, Labão entregou Raquel a Jacó como sua mulher, e Jacó então trabalhou por mais 7 anos por conta do compromisso que havia feito com Labão. Então esse é o parêntese. Ele não trabalhou mais 7 anos para depois receber Raquel. Ele não esperou 14 anos. Ele esperou 7 anos. Quando foi pedir a Labão a sua mulher, Labão entregou Lia em vez de Raquel. Quando Jacó vai até Labão, pergunta o que havia acontecido, Labão explica a situação para Jacó, e então faz com ele o compromisso de, passada aquela semana de núpcias, passada aquela semana de celebração de casamento, Labão também entregaria Raquel como sua mulher, e Jacó trabalharia mais 7 anos como pagamento daquele compromisso. Então, esse era o nosso parênteses. Mas o que é que eu quero destacar nesse texto? Porque o título da nossa reflexão é Razões Equivocadas. Veja que no versículo de número 32, o texto diz assim, versículos 31 e 32.
O Senhor viu que Lia era desprezada e tornou-lhe o ventre fértil. Raquel, porém, era estéril. E Lia engravidou e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: porque o Senhor viu minha aflição. Agora meu marido me amará. No versículo 30 já diz assim: então Jacó tomou também Raquel por mulher. Ele a amava muito mais do que Lia e trabalhou para Labão por mais 7 anos. Ora, Lia achou que o fato de ter dado um filho a Jacó, ele passaria a amá-la. E aí nós percebemos então o motivo desse título, né? Razões equivocadas. Porque na verdade o amor não é algo que se compra. O amor é algo que se experimenta, é algo que se vivencia na caminhada do dia a dia. O texto já deixa claro, no versículo de número 30, que Jacó amava era Raquel. Ele amava muito mais Raquel do que Lia. Ele não pediu para casar com Lia. Ele não escolheu Lia. Foi um casamento arranjado, foi um casamento circunstancial. Não foi um casamento escolhido, foi um casamento imposto. Então, Jacó recebe Lia como mulher, não era a pessoa que ele havia escolhido, não era a pessoa que ele amava, não era a pessoa que ele esperava que iria passar o resto da vida com ele. Então, quando ele se vê diante daquela situação de ter que ficar com ela, pelo fato de naquela terra o costume era de a mais nova não casar antes da mais velha, então ele recebe, era um costume, mas o foco dele era Raquel. O que ele queria era Raquel. O amor dele, a paixão dele era por Raquel. Então, ele recebe também Raquel como sua esposa e, naturalmente, como o texto nos mostra, Lia era ela desprezada. Ela era desprezada. Ela se sentia, possivelmente, deixada de lado. E então, o Senhor viu o desprezo com que Jacó tratava Lia, os sentimentos que pairavam o coração de Lia, e tornou então o ventre de Lia fértil, não para que Jacó passasse a amar Lia, mas para que a própria Lia pudesse ser consolada com a presença de seus filhos. Eu imagino que o propósito de Deus não tenha sido o de sensibilizar o coração de Jacó ou de despertar em Jacó amor por Lia. Eu creio que não foi esse o propósito de Deus. Eu imagino que um dos propósitos de Deus tenha sido o fato de consolar Lia com a presença de seus filhos. Lia não precisava esperar o amor de Jacó. E Deus também não queria que Lia mendigasse o amor de Jacó. Por isso o Senhor torna o seu ventre fértil, para que ela pudesse ser consolada pela presença de seus filhos. Então, quando ela tem, o grande problema acontece quando ela tem o seu primeiro filho, Ruben, e ela então diz assim: olha, agora o meu marido vai me amar. Agora Jacó vai olhar para mim de uma forma diferente, porque eu lhe dei um filho, porque eu lhe tornei pai, porque eu dei a ele a oportunidade de ver a sua descendência. Razões equivocadas. Jacó, ele tinha recebido Lia como esposa, mas ele tinha trabalhado por Raquel. O amor dele era por Raquel. Então, nós podemos perceber que, infelizmente, muitas pessoas acham que vão poder comprar ou ganhar o amor de alguém. E, na verdade, o verdadeiro amor é algo que se constrói na caminhada. E não depende das coisas ou das circunstâncias que nos cercam. O amor verdadeiro, ele se constrói na caminhada. Inclusive, eu já falei aqui essa semana que o grande desafio que nós precisamos ter é de não casar simplesmente por amor, mas disposto a amar. Eu falei quando Isaac se casa com Rebeca. Isaac não conhecia Rebeca, eles não se conheciam antes. E quando eles se veem, eles decidem amar um ao outro, eles se comprometem a amar um ao outro. Eles entendem que eles podiam amar, eles escolheram amar um ao outro. Então, amor é uma escolha, amor é uma decisão.
Não é algo que se compra, não é algo que se negocia. Veja que o amor que Jacó tinha por Raquel era tão grande e tão forte, imagino eu, que ele trabalhou aqueles 7 anos, e aqueles 7 anos parecia como poucos dias, como diz o versículo 20. Assim, Jacó trabalhou 7 anos por causa de Raquel, e estes lhe pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Então, quando se ama, aquilo que se faz não é um peso, não é um fardo, porque se faz por amor, se faz como reflexo desse amor que há em nós. Então, o texto deixa claro que Jacó amava Raquel. O alvo do amor de Jacó era Raquel. Infelizmente, Lia passou então a se sentir desprezado, o que seria muito natural realmente, porque não foi a pessoa que Jacó havia escolhido para casar. Então, eu quero nessa manhã destacar para você o seguinte: antes de você entrar no relacionamento, antes de você entrar no casamento, veja se realmente essa é a pessoa que você está disposto ou disposta a amar. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: não case por amor, case para amar. Case para amar, porque você vai descobrir o que é realmente amor é na convivência, não é no tempo do namoro, não é no tempo do noivado, é na convivência. O namoro e o noivado são importantes, são fases importantes de um relacionamento. O namoro e o noivado são oportunidades que a gente tem de conhecer um pouco a outra pessoa. Mas não é nessa fase, não é nessas fases que nós vamos realmente entender o que é amor. A gente vai entender realmente o que é amor quando a gente passa a viver debaixo do mesmo teto. E a gente passa então a se decepcionar com algumas ações do outro, a se frustrar com algumas atitudes. Então é justamente aí que a gente vai realmente ver o que é amor. Até que ponto nós estamos dispostos a amar, a perdoar, a relevar, a dar a segunda chance, a dar mais um passo, a ser resiliente, a ser persistente, a confiar. É aí que a gente vai ver realmente o que é amor. Então, o verdadeiro amor é algo que se constrói na caminhada. Não depende das coisas, não depende das circunstâncias. E como a gente sempre diz nos votos de casamento, é até que a morte nos separe. E quando eu destaco esse texto, eu sempre gosto de dizer o seguinte: não é apenas até que a morte física nos separe. O risco é quando a morte do amor acaba sendo a causa da separação. O amor tem que ser nutrido, o amor tem que ser alimentado. O amor é uma decisão, o amor é uma escolha. E é algo que se faz no dia a dia. Então, quem ama, ama apesar de. Não é por causa daquilo que o outro oferece. Não é por causa daquilo que o outro faz. Não é por causa daquilo que o outro tem. Mas é apesar daquilo que o outro é, daquilo que o outro faz, daquilo que o outro tem ou deixa de ter. É amar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. É amar em toda e qualquer circunstância. Isso é amor. Nós estamos vivendo numa sociedade onde pouco se vê realmente o que é amor. As pessoas casam ou entram em relacionamentos ou fazem alianças simplesmente por interesse, por aquilo que elas vão receber, por aquilo que elas vão colher, pelos benefícios que elas vão ter através daquele relacionamento, através daquela aliança. E aqui, quando eu falo de aliança, falo não apenas de aliança de casamento, de um relacionamento entre um homem e uma mulher, mas às vezes a aliança de um negócio. Às vezes a pessoa entra num negócio sabendo que não deveria entrar, mas por causa dos benefícios que acha que vai receber, entra naquele negócio, se associa a uma pessoa ou a uma empresa ou a um grupo, pensando apenas nos benefícios que vai ter. E muitas vezes aquilo que se achava ser benefício acaba se tornando malefício. Aquilo que se achava ser bom se torna algo ruim. Então, não entre numa aliança, não faça uma aliança, não entre num relacionamento, seja de sociedade, seja de amizade, ou seja conjugal, por interesses. Não faça isso. Porque o risco de dar errado é muito grande. O risco de frustração é ainda maior.
As nossas frustrações são do tamanho das nossas expectativas. Quanto maiores as nossas expectativas, maiores as nossas frustrações. Quanto maior for a sua expectativa em relação a outra pessoa, maior o risco que você tem de se decepcionar com essa pessoa. Então, seja cauteloso, busque a direção de Deus. Lia achou que conquistaria o amor de Jacó pelo fato de estar grávida e de estar lhe dando um filho. E há pessoas que acham que conseguem segurar um casamento ou um relacionamento por causa de uma situação ou de outra, mas na verdade o que faz um relacionamento, um casamento permanecer é a decisão de não desistir, é a decisão de amar apesar de, é a decisão de fazer a diferença, mesmo que o outro não haja de forma diferente, mesmo que o outro continue com a sua mesma atitude, o seu mesmo comportamento. Então, para que dê certo, para que persevere, para que seja constante, é necessário haver a decisão de não desistir e a decisão de amar. Então, o verdadeiro amor, ele não se compra. Ele é visto e demonstrado através de atitudes simples do dia a dia. Se você quer saber mais sobre essa questão do amor, eu sugiro que você leia um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. E esse livro, ele fala das 5 formas, das 5 linguagens pelas quais as pessoas expressam seu amor e se sentem amadas. Eu já falei em outros programas aqui anteriores como é importante a gente descobrir a forma como o outro se sente amado. Porque às vezes nós estamos agindo de uma forma, demonstrando amor da forma como nós nos sentimos amados. E aí não recebemos em troca as mesmas atitudes porque aquela pessoa tem uma outra maneira de demonstrar amor. E aí, cada um demonstrando a sua maneira, mas não correspondendo à expectativa do outro, e os dois frustrados, achando que não são amados. Cuidado, você pode estar sendo amado e não sabe. Inclusive, eu vou até colocar lá no link, lá no grupo da comunidade, lá na comunidade Reflexão em Vida, um link de uma postagem que eu fiz no Instagram falando justamente sobre isso. Você pode estar sendo amado e não sabe. Porque a pessoa pode estar realmente demonstrando amor. A pessoa pode realmente amar você, mas ela está demonstrando de uma forma que você não está reconhecendo como sendo uma atitude de amor, uma demonstração de amor. Por isso é importante nós conhecermos a linguagem de amor do outro, a forma como nós nos sentimos amados, como nós expressamos o amor e como o outro também se sente amado e expressa o seu amor. Bom? Então, cuidado com as razões pelas quais você entra num relacionamento. Cuidado com as razões pelas quais você entra numa sociedade. Cuidado com as razões pelas quais você entra ou faz uma aliança. Porque alianças mal feitas, alianças feitas por razões equivocadas, trarão consequências desastrosas. Tá bom? Então pense sobre isso. Reflita sobre o que é realmente amor. O que faz a diferença é exatamente a decisão de não desistir e de amar a qualquer custo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira e, se Deus nos permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos aqui novamente compartilhando a palavra de Deus. Se esse programa edificou a sua vida, clica aí em compartilhar e compartilha com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.